Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o presidente do Detran, Fernando Avelino, e contando com a participação de Marcelo Leitão, do jornal O Dia. Presidente, voltando à questão da lei seca, eu vendo os números do balanço da lei seca, notei duas coisas. Primeiro, obviamente, que houve uma redução do número de acidentes, de mortes. Mas o número de acidentes não caiu tanto. Caiu muito mais o número de mortes. Quer dizer, essa situação, na minha avaliação, me levou a inferir que há também uma evolução no que se refere a equipamentos de proteção nos carros, porque se o número de acidentes não caiu tanto quanto o número de mortes, é porque os carros estão protegendo mais os passageiros. Estou errado? Qual é essa conclusão equivocada, precipitada? Qual é a sua avaliação? Não, é uma combinação de fatores. Os carros estão muito mais seguros, claro, ótimo, né, e devem estar mesmo. As ruas estão também muito mais vigiadas, as velocidades não são as mesmas que se imprimiam antigamente. Os sinais são muito menos avançados do que se avançava no passado, recente até. Enfim, é uma combinação de fatores. Pessoas dirigindo, menos pessoas dirigindo embriagadas, é uma conjuntura e que a partir daí que nós vamos ter resultados. Espero também que nós estamos fiscalizando muito os cursos que estão sendo dados nas autoescolas, nos exames que estão sendo feitos. Tudo é um somatório. O senhor, presidente, acha o motorista habilitado a dirigir com a máquina de 1 tonelada que se desloca a 100 km por hora, 20 metros, 26 metros por segundo aproximadamente? Eu acho, pela minha experiência e pela vivência nas ruas, que o motorista é subhabilitado. Por isso, tantos acidentes. Os carros protegem, mas o motorista ainda é a peça que falha nessa equação. Não seria necessário o governo exigir mais na formação dos condutores? Olha só, eu vou concordar e discordar ao mesmo tempo. Vamos lá. No meu ponto de vista, o número de horas-aulas, teórica é excessivo. Já o número de horas aula prática, para mim, não é excessivo, muito pelo contrário, ela é tímida. Deveria aumentar mais aulas práticas, você ter mais horas não só de rua, como de estrada. A pessoa saber pegar um carro e poder viajar. Pois bem, e outra coisa, essa parte que eu concordei, a parte que eu vou até discordar um pouco. O número de acidentes não fica muito significativo, a curva, naqueles que acabaram de receber sua carteira de motorista. É gozado isso. Não são pessoas com 18, 19, 20, 21 anos que é a gama maior de acidentes. Com 25, 26... quando tem autoconfiança, quando ele acha que domina, quando ele acha que dominou a máquina e não dominou. Ou seja, mas quando ele tem 18 anos, 19, e obteve a carteira recentemente, está inseguro, ele é mais cauteloso diante da insegurança que está dirigindo. Quando acha que já domina a máquina, aí acontece isso. Aí a gente... Então, vocês dois, aonde vocês aprenderam a frear um automóvel? Qual motorista aprendeu a frear um automóvel dentro da autoescola? É complicado. A pessoa sai da autoescola com um ensinamento burocrático para passar no exame, correto? E não sabe frear, abordar curva, fazer... A técnica do automóvel é esquecida. Esse é o ponto. Concordo. Esse é o ponto. Essa é a parte que eu concordei. Quando deveria ter mais horas práticas, deveria entrar na estrada, deveria saber como faz uma curva. Não é questão de tomada de curva, não estou falando de Fórmula 1, mas todas as curvas ela tem um balanço. Se você deve frear forte ou não, para o carro não rodar, né? Se você deve frear dentro da curva ou antes da curva, é lógico, é natural, que é antes da curva, não é dentro da curva. A mesma coisa para motocicleta, quando as pessoas acham que o freio da frente é um perigo, mas é o freio da frente que freia a motocicleta. Enfim, é a parte que eu concordei. É a parte que eu concordei. Aula prática mais extensa, mais carga horária de aula prática. E a aula teórica poderia ser mais curta. Presidente Avelino, uma outra questão. Houve um endurecimento da lei seca recentemente, agora a tolerância é zero, não se tolera nenhuma miligrama de álcool. Mas São Paulo passou a adotar uma inovação que a lei obviamente já previa, mas que no Rio não está sendo adotado ainda. É a repressão também a quem dirige com maconha ou com cocaína, quer dizer, com drogas ilícitas. Como é que o senhor está tratando dessa questão e que tipo de abordagem o Detran
pretende fazer desse problema? Olha, a lei seca me dá muito prazer, porque não é o Detran, não somos, é o nós, a equipe, né? Eu gosto muito do nós, acho que o nós é mais forte do que eu. Nós já estamos estudando, a Secretaria de Governo já está analisando, mas a lei seca, ela é mensurada com equipamento perfeito, sempre com imetro, etilômetro, mas é o bafômetro, nome técnico, é o popular bafômetro, etilômetro, onde tem revisadas periódicas do imetro. Já para a questão de tóxicos, já é um pouco mais complicado, não é que seja impossível, a medição não é um simples sopro. Está sendo estudado exatamente para que consigamos pegar todos os tipos de alterações da pessoa. A pessoa não pode dirigir alcoolizada, obviamente que não pode dirigir drogada. Mas é mais simples de aferir e de conseguir coibir com a lei junta. Né? Que nós tivemos sempre muita dificuldade, por isso que a lei agora chegou junto, de provar que a pessoa estava alcoolizada. Realmente, por exemplo, hoje, teoricamente, se consumir um bombom de licor, vai ser reprovado no bafômetro. Isso é saudável? Esse rigor a esse ponto? Não acho isso saudável, ninguém acha isso saudável, né? Não há a menor sombra de dúvida. Porém, todavia, contudo, você poderia me fazer uma outra pergunta? Sim. Que seria o seguinte: se eu tomar uma taça de vinho ou 2 taças de vinho, eu estaria alcoolizado? Depende da pessoa. Depende da pessoa e como bate na pessoa. E às vezes a mesma pessoa, um dia tomar 1 taça de vinho, 2 taças de vinho, não tem problema nenhum. Às vezes ela está chateada, se alimentou mal, dormiu mal, 1 taça de vinho já deixa ela um pouco torta. Então, não dá, a lei é para ser cumprida, mas também não dá para ter aqueles critérios individuais. A lei sempre é coletiva. Se ela tiver que errar, aí sim que eu vou falar, que é para o mais forte. Certo. Se o bombom tiver que entrar na confusão, que entre o bombom. Muito melhor do que morrer gente. Eu queria fazer um outro questionamento de um assunto que 100% dos jornalistas que trabalham na área automotiva questionam e combatem. A película escura nos vidros dos automóveis. Isso reduz a luminosidade, a captação da luz é evidentemente um obstáculo à frente. Existe uma exposição muito forte de motoristas subhabilitados com aquele filme escuro, principalmente em condições adversas, neblina, chuva e tal. Qual a sua posição sobre essa questão da película e quando é que o Detran vai começar a fazer uma vistoria com opacímetro anual nos veículos? Olha só, muito boa a sua colocação. Muito boa a sua colocação. Por quê? A película, teoricamente, ela não tem nem razão de existir, né? Porque a insolação e o efeito insolação e ar-condicionado deve ser combatido pelo próprio vidro, né? Tem que ter qualidade para isso. E, ao longo do tempo, não adianta aqui, nós estamos falando com os telespectadores, olho no olho, não adianta querer ficar tampando o sol com a peneira. Ao longo do tempo, nós tivemos, no país como um todo, no estado do Rio de Janeiro como um todo, problema de segurança. E o problema de segurança acabou sendo um pouco disfarçado com as películas, né? Se usou a esse pretexto. Né? A esse pretexto. E aí, extrapolou-se. Hoje você tem carros que chegam e você não sabe como é que ele está andando. Agora, traduzindo, é permitido película com algum grau de visibilidade? É permitido com... qual é o percentual de transparência que a película é permitida? É permitido, não sei de cabeça. Sim, qual é o... Mas tem uma película que é permitida e outra não. A mais fechada, não. Mas objetivamente a ele, hoje, em março, abril de 2013... E a fiscalização dessa película que cabe ao Detran? Nós não estamos fazendo essa fiscalização. Não está sendo feito. Não existe. E é um passo, é uma evolução contínua, uma melhoria contínua. Mas nem no momento que o carro é vistoriado se observa isso? Não é observado. É uma melhoria contínua, porque quando nós entramos no Detran, nós tínhamos steps a vencer, passos a vencer. Eu preferi muito mais ir para o meio ambiente. Hoje o estado do Rio é o único estado no país todo que mede a frota a emissão de poluentes. Emissão de poluentes. Mas a questão da película já está no nosso projeto,
de verificação, talvez já para 2014. Por quê? Existe lei, existe regra. Nós vamos fazer cumprir a equipamento. Não, e a Prefeitura do Rio parece estar se antecipando e já está proibindo que os táxis usem a película. Exatamente. E não está concedendo a licença. Eu acho pessoalmente uma temeridade a película. Eu acho um absurdo. E a sensação de segurança que a pessoa tem é falsa, porque os bandidos estão roubando carros com película somente. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje entrevistando o presidente do Detran do Rio, Fernando Avelino.